Christian Medina no Botafogo, né? Volante do Boca Juniors. Jogador muito interessante. Jogador que tem uma leitura tática do jogo bastante profunda. Um jogador que consegue tirar coelhos da cartola. Um jogador que tem ali toda aquele selo de qualidade da fabricação da canteira do Boca Juniors, né? Esse jogador pode ser reforço do Botafogo para 2024. Chega a assustar essa possibilidade, por quê? Porque estamos falando de um jogador muito jovem. Os jogadores muito jovens que chegaram para o Botafogo agora são vistos como promessas, né? Não são tão utilizados assim. Caso do Ponte, caso também do meio-campista uruguaio, caso também do atacante uruguaio, o Valentim Adamo. Veja, Christian Medina tem 21 anos apenas. Muito novo, né? Mas ele é um jogador já muito experiente, né? Já jogou muitas partidas ali pelo Boca Juniors. Tem inúmeras partidas em jogos de todos os tamanhos, né? Tanto jogos decisivos como, por exemplo, a decisão que o Fluminense teve com o Boca Juniors pela final da Libertadores de América e outras partidas importantes do Boca na temporada. É um jogador de fato, na minha opinião, muito experiente, apesar da pouca idade dele. Também é um jogador com uma cabeça muito boa. No Boca Juniors, ele tem, né, criado alguns probleminhas ali, como outros jogadores da canteira, em virtude do tratamento que esses garotos recebem quando vão para o time principal do Boca. Isso é normal no Boca, é uma coisa que acontece muito, infelizmente, e que leva, inclusive, alguns jogadores a pedirem para sair do clube, né? O Boca hoje precisa, na verdade, mudar um pouco algumas questões no tratamento ali desses meninos que surgem da base, porque são muito supervalorizados de certa forma, mas o tratamento real para eles ali nem sempre é dos melhores, né? Vamos lá, o Medina é um jogador que tem uma tendência a reagir quando não é muito bem tratado, e isso mostra a personalidade do garoto fora de campo. Ele tem um comportamento, a respeito disso, um tanto quanto introvertido, né? Ele é um tanto quanto introspectivo. Ora, isto às vezes, né, atrapalha muito quando o jogador consegue levar essa característica aí, da sua personalidade, para dentro de campo. Só que às vezes o jogador dentro de campo, ele é muito diferente daquilo que ele é fora dele. Então aquela personalidade mais introspectiva, aquela vontade de não ter muito relacionamento, o que acontece fora das quatro linhas, né, deixa de lado, praticamente desaparece quando o jogador dentro de campo consegue apresentar, né, o que a gente chama de personalidade futebolística, que é a capacidade de tomar conta do pedaço ali quando está jogando, quando está dentro de campo, defendendo a sua equipe, né? Medina é este jogador que tem essa personalidade futebolística, e esta personalidade futebolística é um traço importante no jogador, porque faz com que ele tenha autoconfiança no seu jogo, né? Muita autoestima, né? Autoestima sempre lá no alto, o que faz com que o jogador não deixe de lado de praticar as suas grandes características dentro de campo, independente do momento que a equipe está vivendo no jogo ou fora de campo, na competição ou na temporada. O Medina é um jogador que nunca deixa de lado a possibilidade de buscar o resultado positivo. É aquele jogador que se incomoda quando o seu time está atrás no marcador. É aquele jogador que se incomoda quando o seu time começa ali a fazer um tipo de jogo ali de aceitação da realidade, quando essa realidade não é das melhores. Medina é aquele jogador que reage a essa situação e tenta mudar o cenário das coisas. Portanto, com 21 anos de idade, eu diria para vocês que é um garoto de muita personalidade futebolística. Chegaria para o Botafogo para ser o quê? Chegaria para o Botafogo para ser titular, gente. Ele é jogador que, tecnicamente, o Botafogo, a gente precisa olhar com muito carinho para encontrar alguém do nível do Medina, hoje, caso ele chegue para o Botafogo. É um jogador, de fato, tecnicamente, muito superior. Muito bom mesmo. Fez parte de várias seleções da base da Argentina. É um jogador que tem aí a tendência a fazer parte da seleção principal em pouco tempo ali. Em pouco tempo também. Então, eu diria para você que é um jogador que pode ser muito diferenciado. O Botafogo pode ganhar, né, um bom lucro futebolístico contratando este atleta, e por certo que também pode ter no futuro próximo um lucro financeiro também muito interessante com uma possível renegociação desse jogador. É o tipo de perfil que chama muita atenção no futebol europeu, principalmente neste caso do futebol espanhol, né? Então é um jogador que os clubes da Espanha gostam muito pela maneira como ele joga. E como é que ele joga? Bom, Medina é um jogador que consegue conduzir muito bem a bola. É um jogador que tem leitura muito ampla dos acontecimentos do jogo. Portanto, é um jogador que costuma fazer um passe quando entende que há uma correlação de força favorável ali para o companheiro dele diante dos marcadores. É um jogador que, quando percebe que essa correlação de força não existe, ele vai fazer uma condução de bola. E essa condução é feita através do quê? Através de dribles. Ele é um bom driblador, um jogador que consegue driblar muito bem. É um jogador que consegue, quando percebe que
tá na hora de fazer o passe, ele faz o passe, tá na hora de soltar a bola, ele solta a bola. Por quê? Porque taticamente ele é um jogador que costuma arrumar a equipe, né? A equipe tem uma tendência a ficar um tanto quanto dependente de jogadores como Medina, né? Então quando ele está em campo, a equipe joga de uma maneira, quando ele sai da equipe, né, o time tem uma tendência a sofrer muito com a ausência deste jogador, porque ele encorpa a equipe. É um jogador que encorpa a equipe, um jogador que chama a responsabilidade e é um jogador também polivalente. Ele pode atuar pelo setor esquerdo, ele pode atuar centralizado, ele pode atuar também aberto pelo setor direito, como um segundo volante, como até mesmo um terceiro homem ali, se aproximando um pouco mais ali da área dos adversários, ou seja, um jogador polivalente que pode, inclusive, atuar de forma muito parecida ao Everton Ribeiro, naquela posição que o Everton Ribeiro ocupa ali no Flamengo, né? Então o Medina, em teoria, seria um reforço muito interessante para o Botafogo, contudo, na prática, não vai ser nada barata essa contratação, né? O preço de mercado do jogador não é nada perto do que fala ali os sites de precificação. Na minha opinião, neste momento, seria entre 9 e 10,8 milhões de dólares os valores em torno do Medina. Eu até supunha que fosse mais, só que eu fiz aí uma averiguação e cheguei a esses valores aí. Então não seria uma contratação realmente muito simples de se fazer. Contudo, o Boca, por esses valores, negocia tranquilamente. Cabe ao Botafogo, de fato, né, avaliar e concluir se realmente vale a pena fazer esse alto investimento por esse belo jogador que é o Medina. Bom, além das características que eu já relatei aqui, é um jogador que também finaliza muito bem. De tal sorte que ele precisa entrar um pouco mais na área. Pela qualidade do seu futebol, pela capacidade que ele tem de finalizar e guardar a bola no arco, acho que ele precisa frequentar mais o interior da grande área. Por quê? Porque Medina ainda é um jogador que gosta de construir muito as jogadas, né? Fazer aquele passe entre linhas, né? Colocar ali o seu companheiro ali na cara do gol. É um jogador muito importante para centroavantes do tipo de um Tiquinho Soares. Por quê? Porque o Tiquinho Soares ele é muito inteligente. E ele precisa de um meia também muito inteligente com quem ele possa jogar. Então veja, é uma dupla perfeita. Por quê? Quando a gente fala aqui no Brasil do ataque ao espaço, a gente precisa entender que aqui no Brasil isso não é muito bem feito pelos nossos atacantes. Isso é uma verdade. Agora, também é verdade, e poucas pessoas sabem, que o ataque ao espaço também tem muito a ver com o portador da bola, gente. E com a relação entre o atacante e o portador da bola. Por quê? Porque atacar ao espaço também faz parte da relação de confiança, da profunda confiança entre o atacante e o portador da bola. Se o atacante percebe que o portador da bola é capaz de colocar aquela bola lá no costado da zaga, ele vai atacar aquele espaço. Mas se ele não tem confiança na qualidade do jogo do portador da bola, ele vai ficar intimidado para atacar o espaço. Da mesma maneira, aquele cara que porta a bola, se ele confia muito no atacante, ele vai fazer aquela enfiada, né? Aquela bola vadia ali no costado da zaga. Por quê? Porque ele sabe que o atacante vai aparecer ali para pegar essa bola e guardar no arco, né? Então, acho que a relação do Medina com o Tiquinho Soares pode ser, de fato, uma relação perfeita. Então eu diria para vocês que, em teoria, o Cristiano Medina seria um belo reforço para o Botafogo. Reforço de alto nível, tá? É elite, meu irmão. Aí a gente tá falando de um Botafogo diferenciado, com nível muito mais alto e chamando o debate aí sobre favoritismo aí. Caso contrate um jogador como Medina, evidentemente também contratando outros jogadores à altura ou pelo menos próximos ao Medina, porque somente ele não conseguiria configurar uma equipe do Botafogo muito forte ainda, né? O Botafogo ainda precisa de outros reforços, mas o Medina, eu diria para vocês que já seria um excelente começo para nós olharmos para o Botafogo como uma equipe que vai sim se favoritar para brigar por alguma coisa muito grande na temporada de 2024. É isso.